maioria de nós já viveu alguma situação incômoda. Você que hoje vive uma situação assim, de injustiça. Você que tem vivido a injustiça no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Você diz, meu Deus, isso aqui não é justo. Nós vivemos, infelizmente, num mundo inserido, nós estamos inseridos num mundo de injustiça. E as injustiças acontecem. O problema não é sofrer uma injustiça, mas é como você reage à injustiça que você está passando. E eu sempre digo assim que eu nasci no chão, né? Porque a minha mãe era empregada doméstica numa casa e literalmente nós dormíamos no chão dessa casa. Eu me sentia muito rejeitada, né? Porque foi me dito em um determinado momento que a minha mãe só não fez um aborto porque não teve tempo, porque senão ela teria feito. Então dizer isso por uma criança de 5 anos gerou todo um trauma. E também aos 8 anos é uma situação muito delicada, que é o abuso que eu sofria, o abuso dos 8 aos 12 anos, mais ou menos. E isso sim gerou muitos traumas, né? A gente se sente muito culpada, muito suja, muito errada, né? A gente acha que não serve para nada. Então eu tive vários relacionamentos, tudo muito complicado, tudo muito delicado. Fui casada a primeira vez, também foi muito complicado. Não impeça que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Se entregue a Ele e encontre a verdadeira felicidade. Eu comecei a olhar para o altar e entender que era dali que vinha a minha resposta. Eu fui buscando e assistindo às reuniões de quarta e principalmente às reuniões de domingo, né? E foi ali que eu descobri, né? Que ali do altar que estava a minha resposta e pedi essa ajuda. Então, no altar eu disse, meu Deus, por favor, eu preciso de ajuda. E aí Deus então vai trazendo as respostas, encaminhando, né? A Márcia é uma mulher renovada, batizada com o Espírito Santo, o Espírito de Deus que me guia. Então os traumas, as dores, as tristezas, tudo aquilo que me doía, hoje não me dói. O passado não apaga, mas ele não me traz mais aquela dor, né? Então hoje eu tenho essa alegria de Deus, né? De saber que eu posso andar, que Deus é comigo. Uma das coisas mais preciosas que a gente recebe é essa paz interior. Pode estar um tumulto fora, mas a gente está em paz, né? Porque Deus está com a gente. Venha ter uma experiência com o Altíssimo e compreenda a importância e a presença dele em sua vida. Às 7, 9h30 e 18h. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Nós mostramos os problemas e apontamos para você a solução, com a prova, o que Deus tem feito na vida daqueles que o têm buscado. É como está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A Márcia é mais uma testemunha viva do cumprimento desta palavra. E nós estamos nos preparando para este domingo, 29 de junho, o domingo do impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você que está vivendo uma situação que aos seus olhos tem sido uma situação impossível, porque você não consegue encontrar a saída, você não consegue encontrar a solução. Parece que quanto mais você luta, mais você se esforça, mais você se esmera, pior a situação se torna. Então está na hora de você recorrer a um poder maior, a uma instância mais alta do que todas as instâncias aqui da terra. A Deus. Ele tem poder, Ele é o justo juiz, é quem pode mudar essa situação. Desde já, nós queremos deixar para você o nosso serviço de SOS Espiritual à sua disposição. Está aparecendo aí no seu televisor, o 11 3573 3500 pelo WhatsApp.
nossa central de atendimentos. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto e você pode ligar para o 3216-6162. 3216-6162, DDD 48. Você que está precisando desabafar, está precisando conversar com alguém, você que diz, olha, eu não aguento mais essa situação de desespero, de dor, de angústia, de aflição, eu me sinto sem forças para lutar e vencer esse problema que eu estou enfrentando. Então, busque naquele que tem poder para te ajudar. Acompanhe essa chamada que fala a respeito deste domingo e a gente já volta. A medicina disse que não há mais cura. A família se desfez. A justiça negou a causa. Diante de um problema impossível, só existem duas alternativas: desistir e se conformar, ou recorrer ao único que pode todas as coisas. Pois aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Neste domingo, 29 de junho, venha colocar sua causa impossível diante de Deus, no Domingo do Impossível, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Você agora vai acompanhar a primeira parte do testemunho do bispo Adilson Silva, que teve um ataque de coração, um ataque cardíaco, e ficou 16 minutos sem batimento cardíaco nenhum. 16 minutos. Os primeiros 8 minutos, até que conseguissem levá-lo à UPA mais próxima, e depois 8 minutos ali o profissional de saúde tentando ressuscitá-lo. 16 minutos foi o tempo que ele ficou sem nenhum batimento cardíaco. E você vai acompanhar agora a primeira parte do testemunho dele, que, por coincidência ou não, são aproximadamente 16 minutos. Acompanhe. Eu sou formado em medicina de emergência, né? Então eu trato muito disso, paciente grave. E agora no dia 10 de junho, na madrugada do dia 11 de junho, na quarta-feira, eu estava no meu plantão, nos locais que eu trabalho, que é na UPA Vila Maria, né? Por volta ali mais ou menos de meia-noite, meia-noite e meia. E aí foi quando a gente se deparou, né, de várias pessoas, enfim, levando, né, esse paciente, esse senhor, lá para a sala. E quando a gente já se deparou com o primeiro contato, todo paciente chega grave para a gente na sala de emergência, o primeiro que a gente tem que fazer, checar se ainda tem pulso, se o coração ainda está batendo, o paciente chega desacordado. E foi o que ele chegou, né? Ele chegou bastante grave, chegou bastante roxo, cianótico, essa palavra que a gente usa, tá bom? E de imediato a gente já checou o pulso. E quando a gente checou o pulso, a gente já viu que não tinha pulso, ou seja, o coração não estava batendo. Nessa hora a gente diagnosticou como sendo uma parada cardiorrespiratória, que a gente chama de PCR, e logo a gente já fez a primeira conduta, que seria o quê? Chocar o paciente, né? Chocamos ele, fizemos as massagens, as medidas, durou essa RCP, ou seja, essa ressuscitação cardiopulmonar, durou aí por mais cerca de 8 minutos, 8 minutos de parada assistida, que a gente faz as medidas para tentar, né, com que esse coração volte a bater, ele volte a ter sinais de vida. E após 8 minutos, o coração dele voltou a bater e ele voltou a ter sinais de vida. Só para dar um detalhe, mesmo a gente fazendo a reanimação da melhor forma possível, chocando na hora certa, só 30% de tudo que a gente faz é o nosso fluxo sanguíneo normal. Então, assim, ainda a ressuscitação em si ainda é muito aquém do coração batendo normalmente. Deu para entender isso? Então o cérebro, via de regra, 2, 3 minutos aguenta, vamos dizer assim, aquela hipóxia, ou seja, aquele coração que não está mandando sangue, ou seja, não está mandando nutriente, oxigênio, seria aquele tempo de sobrevivência. A partir disso, o neurônio começa a morrer. E aí, a cada minuto que você passa, piora mais ainda, dificulta mais ainda, né? Esse cérebro retornar funcional.
Então esse paciente vai evoluir com não ter uma lesão específica, tá? Mas ele pode evoluir com uma série de lesões, tá? Desde virar, como a gente diz, entre aspas aí, tá? Em estado vegetativo. Como assim? É um paciente que fica acamado, totalmente dependente, às vezes precisa usar tráqueo, evolui com mioclonias, que são convulsões, tá? São pacientes que têm piora da cognição, evolui com dor crônica, uma série de complicações. Além de que, 15 minutos, o risco é de mesmo você aplicando tudo que a gente fez, de RCP, choque, massagem, adrenalina, não volte à vida, tá? Sou a doutora Roberta Porré Casolini, sou médica cardiologista aqui do Hospital Moriá. Quando a gente fala de morte súbita, a gente está falando de uma parada cardiorrespiratória, ou seja, por algum motivo, no caso do senhor Adilson foi uma parada cardíaca provocada por um infarto, né? Foi de causa cardíaca, por algum motivo o sangue deixa de circular para o restante do corpo. E aí algumas sequelas decorrentes dessa falta de oxigenação, falta de circulação, são esperadas. Esse era o nosso grande receio, na verdade. Ele ficar no estado de sobrevivência, né? De talvez respirar por ajuda de aparelhos, se alimentar por auxílio de sonda, não compreender o que estava acontecendo, não ter entendimento, não ter mais consciência. Enquanto ele teve por 2 dias em coma induzido e a nossa preocupação foi uma proteção neurológica para ver como ele iria evoluir. Então, a expectativa é que alguma sequela aconteceria. E ele foi estubado no 2º dia, né? No mesmo dia, ele já estava conversando, né? Já estava falando, orientado. Aproximadamente 10% das pessoas que sofrem um evento semelhante ao que aconteceu com o senhor Adilson sobrevivem. Meu nome é Guilherme San Girardi, eu sou médico cardiologista e intervencionista, trabalho no Hospital Moriá. Eu fui acionado pela equipe da cardiologia do hospital, porque havia um paciente, o senhor Adilson, que havia sofrido uma parada cardíaca durante um jogo de futebol e fui solicitado a realização do cateterismo, porque a suspeita era que ele tinha tido essa parada cardíaca por um infarto agudo do miocárdio, tá? A gente recebeu ele na sala de hemodinâmica no centro cirúrgico, num estado grave, entubado, sedado, com uso de algumas medicações para manter a pressão arterial, para evitar arritmias, e um estado grave de um paciente com um quadro agudo aí de um infarto, tá? Então foi feito esse procedimento em caráter de emergência, apesar da gravidade do estado clínico dele, não havia outra possibilidade de tratamento. Então foi encaminhado para o setor de hemodinâmica, a gente fez o cateterismo, a gente conseguiu detectar que havia uma artéria totalmente ocluída, obstruída 100%, e essa artéria que foi a responsável pelo evento agudo, pelo infarto agudo do miocárdio, mas além dessa artéria, ele também tinha uma artéria com uma obstrução muito importante, com uma obstrução de 90%. Então foi feita uma angioplastia, que é o tratamento dessas artérias, que a gente consegue com o implante dos stents coronários, a gente conseguiu desobstruir esses 2 pontos, tá? Foram 3 stents, 2 stents na principal artéria do coração, na qual havia 90% de entupimento, e depois a gente colocou esse 3º stent na artéria que estava completamente obstruída. E durante o procedimento da angioplastia, ele teve uma outra, não foi uma parada cardíaca, mas ele teve uma outra arritmia durante a angioplastia. A gente teve que fazer uma cardioversão elétrica, que é dar um choque no coração, para restabelecer o ritmo normal dele. Então ele teve vários eventos assim, não favoráveis, do início do quadro dele jogando futebol até a saída dele da angioplastia. Então o caso dele não é um caso comum. Eu considero como um verdadeiro milagre. Então, o que aconteceu com ele não está no livro, não está na explicação, não está na medicina. A gente estuda, tem a nossa experiência diária, mas realmente, assim, situações que não têm explicação. E a gente tem que atribuir isso a um ser maior, a um ser superior que toma conta de todas as coisas, né? Então, o que aconteceu com ele, realmente, eu acredito particularmente que teve não foi só um dedinho, foi uma mão inteira de Deus ali, sabe? Realmente tem algumas coisas que você não consegue explicar. Não consegue. O que eu falei, olha, esse paciente que tinha tudo para dar tudo errado. Sinceramente, na minha experiência, tenho 20 anos já de formado, de prática de cardiologia, nunca me deparei com um caso desse
com esse tempo de reanimação e o estado final dele. Edilson, bom, meu querido, eu queria primeiro assim lhe desejar, falar para você que fico muito feliz, né? Aproveite, tá? Esse renascimento é o que eu falo para todo mundo, uma parada, o coração parar, meu amigo, é a coisa que a gente tem de mais grave na medicina. E o seu coração, graças a Deus, está batendo e está batendo forte agora pelo que os seus colegas estão falando. Então, aproveite isso com unhas e dentes, tá? E seja uma pessoa feliz, tá? Sr. Adilson, o que eu tenho a dizer é que o nosso grande presente, né, de estar aqui todos os dias trabalhando, é ver situações como as do senhor, de voltar para casa bem, saudável, junto com seus familiares. Então, pode ter certeza que é isso que motiva o nosso trabalho no dia a dia. Tá? Receba o meu abraço, um grande carinho. Queria mandar um grande abraço para o Bispo Adilson. Fiquei muito contente, de verdade, de vê-lo no quarto, aquele dia na quarta-feira passada. Brincalhão, sorridente, muito bem de saúde. E espero que ele se recupere, já volte a fazer atividades. E a gente está à disposição dele, a equipe da cardiologia do hospital, que ele tenha sucesso e na carreira, na vida. Então, quero mandar um grande abraço a ele, à família, à esposa e a todos da família. Bispo Adilson Silva, vem para fora. Bom dia. Amém. Todo mundo quer saber por onde a gente começa, né? O Bispo Jadson esteve lá também, porque eu estava particularmente dormindo já essa hora, e os meninos jogando futebol. Criança, sabe como é que é? Mas foi 00:05, 00:04, mais ou menos, que quando ele caiu no campo de futebol. Mais ou menos isso, 00:03, 00:04. E aí? Nós estávamos jogando, né? Começamos 10 da noite, como jogamos todas as terças-feiras. E no último jogo, meu time tinha perdido e eu fiquei do lado de fora. Meu ganhou, né? Foi. Isso é outra parte. Mas eu não lembro. Graças a Deus. Aí, quando eu perdi, fui para o carro esperar o bispo. E no último minuto, geralmente jogamos até 00:00, mas deram mais 5 minutos. Quando deu 00:03, 00:04, o bispo Adilson caiu. E um pastor que estava perto chamou: o senhor está sentindo bem? Só que ele não tinha respostas. Aí correram para o carro e falaram: Bispo Adilson está passando mal. E eu corri. Quando nós chegamos lá, assim, o Bispo Adilson primeiro teve uma convulsão, depois começou a perder a cor e começou a mudar de cor, começou a ficar roxo muito rápido. Então foi orientado nós ligarmos para a ambulância, só que ia demorar muito. E nós não sabíamos onde tinha um hospital mais perto. E naquela agitação, nós falamos: vamos colocar no carro e vamos levar. Quando falamos vamos levar, colocar o carro aqui dentro do campo, uma pessoa que não é da igreja ouviu, e nós pegamos o carro e saímos. E essa pessoa pulou na porta do carro. E tinha uma UPA perto do campo, que é nova lá. E ninguém sabia, bem perto, menos de 1 minuto. E o rapaz foi do lado de fora. O Lucas, filho do bispo, estava no banco da frente, eu mais um pastor no banco de trás. E não tinha nenhuma resposta, a gente orando, todo mundo orando. Jesus não deixa ele ir, não leva ele, tenha misericórdia, age aqui, todo mundo orando. E ele foi desfalecendo, ele foi assim, ficando numa situação que todo mundo dizia: morreu. E o rapaz pulou na porta, foi do lado de fora agarrado. E o rapaz falou: vira à direita, vira à direita, vira à direita, 3 vezes. E nós chegamos na UPA em menos de 1 minuto. Só que já tinha ficado 8 minutos no campo. Nós chegamos na UPA, fomos atendidos na hora. O bispo Adilson entrou, os pastores foram para lá também. Nós ficamos orando. Eu liguei para o bispo Renato
depois que ele estava na UPA, mas ele não tinha ainda voltado. Acho que era 00:13. Está lá no meu celular. Foi a primeira ligação. Aí você imagina, desculpa, acordar e receber essa notícia, né? Para você entender o que estava acontecendo. Acordei, a ligação foi 1 minuto e 15 segundos. Nós pulamos da cama, Cristiane e eu, e colocamos uma roupa. Na verdade, antes de colocar a roupa, nós levantamos as mãos para os céus. E eu só me lembro que eu dei um grito e falei: meu Deus, agora não. Não é justo. Nós temos tão poucos servos, tão poucos pastores, e o Senhor vai levar um pastor, um servo do Senhor, que é um braço direito, uma perna. Todos os pastores têm valor, não tenha dúvida, mas alguns a gente conta mais do que outros. É assim. Então eu só lembro que eu gritei e falei: meu Deus, agora não. Não é justo isso. E determinamos: traga ele de volta à vida. Porque quando ele ligou, eles tinham acabado de chegar na UPA, estavam lá tentando ressuscitar. Botamos a roupa, pegamos o carro e fomos para lá. Chegamos em mais ou menos 10 minutos. Mas no caminho, o bispo Jadson me liga de novo. O que tinha acontecido? Os médicos ficavam, o médico ficou junto com a equipe tentando reanimar. Primeiro deu a massagem, depois o choque, e não deixou nós ficarmos lá dentro. Acho que só o filho do bispo ficou lá dentro. Nós ficamos orando, e aquele 1 minuto parece 10, aquele minuto parece uma eternidade. E nós ficávamos perguntando: e agora? Algum sinal? Já aconteceu alguma coisa? Aí viu a enfermeira: não, até agora não voltou, ele não voltou. Quer dizer, se ele não voltou é porque ele morreu, né? Como o doutor falou, não tinha sinal nenhum. E depois de 8 minutos mais ou menos, eu estava no caminho, foi a notícia mais aguardada, né, que chegou. Ele voltou. Foi aí que agradecemos a Deus. Eu liguei para o senhor na hora, falei: bispo, ele voltou. O senhor estava chegando lá. Chegamos lá e eu não sei os procedimentos que eles fazem, deram adrenalina e tal, respiração, enfim. Mas era uma UPA, tinha que ser levado urgentemente para o hospital. Cadê que a ambulância chegava? Foi sair da UPA, era 3 quase 4 da manhã. Quase 4 da manhã foi sair da UPA. Mas graças a Deus pela UPA, viu? Graças a Deus pelo doutor Dino ali, que foi o primeiro que falou. Fez um excelente trabalho. As mãos de Deus naturalmente usaram as mãos dele e da equipe que ali estava. Porque, como vocês ouviram os médicos falarem, não é normal o que aconteceu com ele. Não é normal. Não apenas ele ter voltado, como ter voltado sem sequelas, depois de 16 minutos sem batimento cardíaco e sem oxigenação. Bom, aí entra a sua parte. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo. Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus.
Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas Universal. Você acompanhou a primeira parte do testemunho do Bispo Adilson e neste domingo, em nossa programação, nós vamos trazer a conclusão deste testemunho. Você pôde ver e ouvir o relato dos médicos, do primeiro médico que o atendeu na UPA, da neurocirurgiã e também do cardiologista. E tudo que eles falaram a respeito do paciente Adilson Silva. Hoje, o Bispo Adilson pode dizer: estive morto e ressuscitei, porque ele ficou 16 minutos sem nenhum sinal de vida. Assim é o Deus da Bíblia. Ele traz à existência as coisas que não existem. E se você precisa de um milagre, se você precisa de justiça na sua vida, seja na saúde, na vida financeira, na vida familiar, na vida sentimental, em qualquer área da sua vida, você está passando por uma injustiça, saiba que se você agir a sua fé, o poder de Deus vai também se manifestar na sua vida. Enquanto o Bispo Adilson estava naquela situação, naquela condição, bispos e pastores, a família dele em especial, clamamos por justiça e Deus nos deu resposta. Este é o Deus da Bíblia que tem poder para responder você também. Por isso, neste domingo, dia 29 de junho, às 9h30 da manhã, eu quero convidar você para estar conosco aqui em nosso Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, especialmente às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, participando do Dia do Impossível. Traga a sua causa impossível para quem tem poder para resolver. Entrada, estacionamento e a creche gratuitos para todos. Se você está aqui em Florianópolis, você é o nosso convidado especial. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Agora é momento de oração. Nós vamos falar com Deus em seu favor e não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que tudo que duas ou mais pessoas concordarem e acerca de qualquer coisa, aqui na terra será concordado nos céus. E eu estou, meu Deus, com centenas, milhares de pessoas que concordam, meu Deus, que ligam, meu Senhor, a vitória, a cura, meu Deus. E eu quero que o Senhor toque nesta pessoa enferma, aflita, desesperada, desempregada, com um casamento à beira do colapso, da separação. Estenda, meu Deus, a tua mão e traz a resposta. Traz, meu Deus, o refrigério para a alma. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja liberto você que nos assiste, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre suplicando a Deus que te abençoe, te dê forças para viver e forças para vencer. Graças a Deus, Bispo Sérgio, Deus abençoe mesmo, pois temos certeza que é a vontade dele, mas é necessário que você também concorde e busque. E eu quero finalizar a nossa programação lembrando a todos os homens que logo mais às 18 horas, aqui no nosso Templo Maior, para toda a Grande Florianópolis e em todo o estado de Santa Catarina, estaremos participando do Encontrão da Responsa, uma reunião para homens inteligentes que querem aprender como ter uma vida real e verdadeira com Deus, uma vida abençoada, uma vida de sucesso. Logo mais às 18 horas, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.